O erro número 1 é você pegar o paciente, você entrega para ele uma ficha de anamnese, ele preenche aquela ficha de anamnese, aí você leva ele para o consultório, se conversa ali com ele um pouquinho, você bota ele na cadeira para examinar, e aí você pega e faz o seu plano de tratamento, sem escutar de verdade, de forma aprofundada o seu paciente, sem investigar a vida dele. Aí o paciente senta na sua cadeira e ele fala bem assim: essa restauração aqui desse dente caiu, doutora, eu tava comendo um pé de moleque ontem na festa junina e quebrou esse dente aqui, eu queria arrumar. Esse é o primeiro erro. Que você não tá escutando de verdade esse paciente na sua consulta. Você tá escutando só a superfície. Você precisa aprender a escutar esse paciente. Por quê? Porque se você não aprender a escutar esse paciente, você vai sempre ficar fechando esse tratamentinho de um dente só, uma restauraçãozinha, uma limpezinha. O seu valor médio de tratamento, que a gente chama de ticket médio, vai continuar sendo de R$300, de R$400. E aí, para você faturar 10 mil, você vai precisar de 30 pacientes. E 30 pacientes enche uma agenda. Você precisa aprender a oferecer aquele tratamento que o paciente realmente deseja. Só que se você não souber escutar, como que você vai saber o desejo de verdade para o paciente? Você acha que na hora que você pergunta para ele qual é a sua queixa principal, ele sabe dizer? Não, ele não sabe. Você não consegue diagnosticar. E aí, o que é a consequência lá na frente de você não saber escutar o seu paciente de verdade? Na hora que eu peço para você fazer o post mais poderoso que tem dentro do Instagram, que é o antes e depois, não antes e depois da foto, antes do clareamento e depois do clareamento, antes da faceta, depois da faceta. Não. Esse não, esse é o antes e depois fraco. Na hora que eu peço para você fazer o antes e depois bombadão, que é o antes e depois que a gente junta a imagem com a história do paciente, ou você nem precisa da imagem. Eu faço antes e depois sem imagem. Você chama muito mais atenção. Só que aí quando eu peço pra você fazer, você não consegue fazer porque você não sabe a história do seu paciente, porque você não conversa. Se você não tem a história de um paciente, é porque a sua consulta não está boa.